diga amém, diga glória a Deus. Vamos dar uma linda salva de palmas para Ele. Mas bem forte, meus irmãos, que Ele merece. Aleluia. Bom dia. A graça de Deus seja convosco. Amém? Senta, por favor, que Deus nos abençoe nesse dia. Que nós tenhamos a graça de transmitir para você o recado do coração de Deus. E você saia daqui hoje totalmente transformado. Diga amém, pessoal? Vale a pena orar pela família. Se tem uma das coisas que nós temos que ter como prioridade, é colocar a nossa vida no altar para consagrar a nossa família ao Senhor. Amém? E eu tenho certeza que mais uma vez o Espírito Santo abrirá os olhos do nosso entendimento. Nós vamos sair daqui tinindo. Pastor, o que é isso? É o costume que a gente tem que falar de tinindo, né? Tinindo é quando você tira uma brasa do fogo e você coloca ela no chão, ela fica vermelha. É uma? Ela está tinindo, ela está, né, no ápice. Se você colocar um pedaço de carne ali, assa. Só com aquela brasazinha. Glória a Deus, pessoal. E que nós possamos influenciar. Sejamos esse tição tirado do fogo para influenciar outras pessoas. Principalmente os da nossa casa. Amém? Vamos para a palavra de hoje, primeira carta de Pedro. Finalzinho da Bíblia você encontra a carta do apóstolo Pedro. Essa é uma carta universal que foi dirigida a todas as igrejas da época. Ele, como apóstolo de Cristo, fez uma grande obra para Deus. Só que ele estava preocupado com a igreja daquela época, a igreja primitiva, né? Ele estava preocupado com algumas coisas. O que era, pastor? O comportamento. É desse assunto que nós iremos tratar aqui hoje. O apóstolo Pedro estava extremamente preocupado com o comportamento da igreja primitiva. E se a gente for parar para trazer para os dias de hoje, né, a gente trazendo para a igreja da atualidade, a igreja de Cristo hoje, eu não falo a igreja, a placa, a denominação, mas a igreja como um todo, o povo cristão. Nós precisamos ter um comportamento totalmente diferente do que muita gente que é cristã está tendo por aí afora. Pedro estava muito preocupado. Por isso que ele envia essa carta e ele traz aqui um tom de preocupação com relação à forma que eles estavam agindo. Capítulo 2, você encontrou aí? Primeira carta, capítulo 2, o versículo de número 11. Ele vai falar de alguns deveres que, como cristãos, nós temos, que são comportamentos que Deus espera da gente. Ele vai dizer assim, amados, peço-vos, como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais de quê? Das concupiscências carnais, que combatem contra a alma. Você veja o teor da mensagem que ele vai começar a transmitir. O teor da mensagem que ele vai começar a tratar com aquela igreja a partir desse versículo 11. Ele não trata como pessoas quaisquer. Ele diz, olha, amados, eu peço a vocês, porque vocês não são desse mundo, vocês estão aqui como peregrinos e forasteiros. Vocês estão aqui de forma temporária. Então, se nós estamos aqui de forma temporária, vamos ter cuidado, nos abster de algumas coisas que o homem natural vive praticando e nós, como servos de Deus, não podemos praticar. Se abstenha de algumas concupiscências, concupiscência é desejo. Se abstenha de alguns desejos carnais que o ímpio pratica. O nosso comportamento deve ser completamente diferente. Não pode ser igual ao comportamento do ímpio. Por quê? Porque isso combate contra a nossa alma. Imagina, você está aqui na igreja orando, se consagrando, pedindo a Deus direção para a sua vida pessoal, para a sua casa. Aí, numa bobeira nossa, nós entramos em umas conversas, em alguns tipos de comportamento com pessoas ímpias, às vezes não vigiamos, e entramos para a carnalidade. Quando fazemos isso, nós estamos combatendo contra nós mesmos. Eu me lembro de algum tempo atrás, que o pastor Jamil, ele pregava aqui, ele falava, tem gente que está jogando contra si mesmo. Você já ouviu falar sobre isso? Tem gente que está jogando contra si mesmo. Quando tem algum problema familiar e a gente discute, por exemplo, a gente entra em combate com a pessoa, nós estamos guerreando contra quem? Contra nós mesmos. Não é assim que a Bíblia diz que o marido e a mulher é uma só carne? Então, quando o casal briga, o que acontece? Está lutando contra si mesmo. Olha que tolice, gente. Parece até cômico. Mas quando uma pessoa discute com o próprio familiar, um irmão com o irmão,
primo com primo, sogra e nora, né? Isso acontece, filho, mãe, filho, pai, e assim sucessivamente. A pessoa está lutando contra si mesmo. Esse comportamento é inesperado. Deus não espera isso da gente. Não estou dizendo que esse é o nosso caso, mas isso pode acontecer conosco e com pessoas à nossa volta. E nós estamos instruídos pela palavra para ajudar as pessoas a não passarem por isso. Diga amém? Para não passarem por essa situação. Aí vem o versículo de número 12. Olha só que interessante. Versículo 12. Tendo o vosso viver, de que forma? Honesto, entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. Olha que coisa forte. Enquanto eu meditava nisso, Deus, mexia comigo também. Primeira mensagem mexe comigo, depois eu transmito ela para você. Senão, se não mexe comigo, não adianta eu transmitir. É algo que primeiro trabalha dentro da minha vida, para que eu não tenha esse tipo de comportamento. Ele falou, tendo o vosso viver honesto. Os gentios, eles têm que nos observar como pessoas diferenciadas. Geralmente os gentios esperam isso da gente, inclusive os da nossa casa, os gentios que ainda não se converteram. Se ele sabe que nós estamos devendo, ele vai dizer, ih, mamãe é crente e está devendo os outros. O que ela vem querer me tirar satisfação? Não é assim que eles falam? O marido, a esposa, quando ele olha a pessoa, a esposa diz que é uma mulher de Deus, mas ela está devendo, as vizinhas toda hora batem na porta que ela comprou Avon, Jequiti, que ela comprou não sei o que e não paga. Estou brincando com você, mas não é realidade? A pessoa não vive de forma honesta. Uma vez eu comentava, o pastor comentou aqui, eu me lembro disso. Ele comentou, a pessoa vendia, ela é crente, né? Ela tinha a venda dela lá, eu não me recordo o que era. Mas ali ela pesava 1 quilo, só que o negocinho que ela colocava para pesar o quilo só tinha 900 gramas. Não tinha 1 quilo. Ela colocou o pesozinho lá como se fosse 1 quilo, mas só pesava 900 gramas. Colocou lá e pesava, imagina, a galinha. Galinha é o costume nosso, né? Inclusive fui pro interior, trouxe umas 2 galinhas, pessoal. Já comecei a estraçalhar ontem, né? De hoje para amanhã elas terminam, essas 2 aí. A galinha caipira da terra. Mas, voltando à questão. Aí trazia lá, pesava a banda da galinha, eu só quero 1 quilo. Botava lá a banda da galinha lá, ela botava 900 gramas só, como se fosse 1 quilo, e pesava. Ela roubou 100 gramas de galinha da pessoa. Essa pessoa está vivendo de forma honesta? Não. Era esse tipo de comportamento que o apóstolo Pedro estava preocupado com a igreja da época. Irmãos, meus amados, vamos viver de forma honesta entre os gentios. Mas vou abrir um pouco mais. Não só entre os gentios, mas entre também os crentes. Não só entre os gentios, mas também entre os crentes. Vivendo de forma honesta. Onde as pessoas vão ter, aquele prazer de estar do nosso lado. Onde elas vão ver, não, isso é gente boa. Vai ficar à vontade. Para que, naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, porque eles falam mal, falam ou não falam? Falam. Glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. Eles vão falar mal, só que quando eles tiverem contato, eles vão ver que não é tudo aquilo que falaram. Amém, pessoal? É dar esse bom testemunho. As pessoas vão falar mal de uma forma ou de outra. Tem gente que não te conhece, mas por saber que você é crente, você entra no ambiente de trabalho, eu já vi gente comentar isso comigo. Pastor, meu primeiro dia de trabalho, quando eu cheguei lá, eles descobriram que eu era crente, eles começaram a me rejeitar. Eles falam mal. Eles criticam. Eles criticam por quê? Porque eles não querem praticar, né? Eles acham que a gente vai ficar criticando eles. Eu não tenho nada a ver com a vida de ninguém, mano. Não vou criticar, não. Se eu chego num ambiente de trabalho e o cidadão é travesti, eu vou criticar ele? Ou nada, ele que siga a vida dele. Se eu tiver oportunidade, se ele me der abertura para trazer uma palavra, eu vou trazer. Concordar com ele eu não vou. Mas também brigar, não. Se eu puder ter contato de trabalho ali, respeitando a pessoa, eu vou respeitar. Só que ele fica bem ciente que eu não concordo com aquele comportamento dele. Né? Meu comportamento é um comportamento cristão, de acordo com a palavra. Não concordo com aquilo que ele está praticando. Eu não vou ficar falando para ele, tem que te converter, filho do diabo.
que Satanás está te levando. Não. Quem convence é Deus, o Espírito Santo. Amém, pessoal? Ele é quem convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Isso aí é a responsabilidade de Deus. A minha função é transmitir o recado. A nossa função como servo de Deus é essa. E dar o bom testemunho, que é o comportamento. Só isso. Então eles vão falar mal, mas na hora que eles tiverem contato, o que eles vão ver? Vão ver totalmente diferente daquilo que disseram para ele. Eles falaram, esses crentes tudo fica falando mal da gente. Aí ele vai olhar lá, a gente não fala mal, não comenta nada contra, não briga com eles. Eles vão olhar e vão dizer, esse daí é diferente. Amém, pessoal? Pelo comportamento. Pelo bom comportamento eles vão ver. Esse é diferente. Eu vou deixar aqui com você. Vamos para o livro de Números, capítulo 12. Números, capítulo 12. Eu só quero ler com você um versículo. É o versículo 3. Livro de Números é o 4º livro da Bíblia. Se você pregar lá do início, você encontra facinho. Números, capítulo 12. Eu quero ler com você só um versículo, que é o versículo 3. Olha o que o próprio Deus vai dar de testemunho de um homem chamado Moisés. Leia comigo isso aqui. Isso aqui é muito forte. Números é o 4º livro da Bíblia. O capítulo é o 12. O versículo é o 3. Versículo 3, vamos lá? Todos já encontraram? Eu só vou ler quando você encontrar. Se você não encontrar, eu não leio. Tô brincando, tá, gente? Vamos lá. Versículo 3 diz assim, ó. E era o homem Moisés, o quê? Muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Olha que interessante isso aqui, pessoal. Deus dando testemunho de um homem chamado Moisés. Moisés era líder do povo de Israel, pessoal. Você sabe que naquela época o povo estava sendo rebelde. Que tinha hora que o povo estava seguindo a Deus e tinha hora que o povo queria fazer o quê? Se rebelava contra Deus. Se rebelava contra Moisés. E não era uma nem duas pessoas, não. Era 1,5 milhão de pessoas em média. 1,5 milhão de pessoas é o que nós temos aqui em toda a grande São Luís e região metropolitana. É 1,5 milhão. 1,1 milhão aqui na capital. Mais São José de Ribamar, Passo do Lumiar e Raposo, uma média de 400. 1,5 milhão, 1,4 milhão. Era a quantidade de pessoas, imagina a ilha toda aqui de São Luís. Todo mundo se rebelando contra Moisés. Esse Moisés falando mal dele. E a Bíblia diz que o comportamento dele era o quê? Manso. Tranquilo. Pastor, lá em casa estão me xingando, estão falando que eu não presto. É o meu comportamento? Manso. Tranquilo. Gente da minha família, quando eu vim fazer a obra, disse: quando não dá para nada, dá para um crente, né? Ainda dá para pastor, agora é ladrão. E o meu comportamento, ó, tranquilo. Minha consciência, ó, em paz. Porque graças a Deus até hoje nunca roubei ninguém. Nunca precisei disso. E mesmo que precisasse, nunca faria. Tranquilo. Consciência, ó, em paz. Respiro livremente. Minha esposa tem total confiança. Total. Sai para qualquer lugar. Sai, se tiver de passar alguns dias aí por aí fazendo a obra, ir para qualquer lugar, seja sozinho, ela está tranquila. Ela sabe do comportamento. Esse comportamento não é só de agora, não. Lá na época do namoro, eu me lembro, vou comentar isso aqui com você. Tá gravado, o pessoal vai ouvir depois no YouTube, no canal. Mas teve uma época, no meu ministério, eu era solteiro, eu era bem jovem. Eu tinha uns 20 anos. Me lembro naquela época, eu estava cuidando na igreja lá da Coab. Foi 2014 para 2015. 2015. Ia fazer 21 anos lá. Eu me lembro que naquela época teve uma jovem que me perseguiu. Ela queria namorar. E aí eu disse para ela que eu já tinha compromisso e não queria nem saber. Aí teve um dia que ela apelou. Ela foi para frente do espelho, tirou uma foto e de biquíni, ó. Acabei de chegar da academia. Olha o que você está perdendo. Eu, ó. Grandes coisas. Grandes coisas. Qual foi meu comportamento? Qual que você acha que foi meu comportamento? Eu recebi aquela foto. Mandei pro líder na época. Meu pastor, antes de falarem alguma coisa, olha o que essa jovem aqui mandou para mim. O senhor está ciente? Eu vou apagar agora, deixa aí só para o senhor ter noção do que está acontecendo. E depois eu quero falar também para a moça lá que eu tenho compromisso com ela. Pronto.
Falei para ela. Isso nós estávamos só com 1 ano de compromisso. Demoramos mais uns 4 para casar. Foi 5 anos esperando, né? Até o dia do casamento. Comportamento tranquilo. Aquilo não me feriu. Se viesse falar alguma coisa, eu estava respaldado. Eu já tinha passado para quem interessa. Tive contato, graças a Deus. Cheguei no casamento naquela pureza, naquela santidade. Com a cabeça tranquila. Não fiz nada de errado. Mas estão me criticando lá em casa, pastor. É tanta luta, é tanta perseguição. Tem um bom comportamento, só isso. Eles vão falar mal de vós. Mas quando eles tiverem contato, eles vão observar que não é nada disso. Que não é nada disso, gente. Não é nada disso que falam. Vamos ver, não, me disseram que esse rapaz ele era crente, ele era impossível. Toda hora ele ficava falando dos outros, mas eu estou vendo, ele não falou nada de mim até agora. E as pessoas elas já vêm para nos afrontar. Você já passou por isso? E você está ali, a pessoa fica tentando te provocar de alguma forma, para você dizer alguma coisa, e você está tranquilo. Você bota a mão no bolso aqui, assobia, igual pica-pau, quando estava querendo, né, se afastar do lobo, né? Ele ficava como se nada tivesse acontecendo. Na mãe, tranquilo. Simplesmente manso. Deus dá o testemunho de Moisés. Moisés era um varão muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Perseguiram Moisés, pessoal. Tentaram tirar a paciência do Moisés. E o Moisés como? Tranquilo. Tentaram fazer com que ele ficasse. Mas você sabe que teve um dia que o Moisés explodiu. Teve ou não teve? Triste, né, gente? Nesse momento aqui, Moisés era extremamente manso. Já foi lá no final. Você está vendo aqui o início da história. O tempo passou, Moisés suportou 40 anos. Lá no final, ele explodiu. Povo rebelde, tacou a vara na rocha lá. O cajado na rocha. Deus mandou só para ele falar. Mas naquele dia o saco dele encheu. O pastor fala direto aqui, né? Naquele dia o saco do cidadão encheu. E a gente tem que ter cuidado para o nosso saco não encher. Na hora que encher, você vai para diante de Deus e esvazia. Esvazia. Para quando você tiver contato com as pessoas, ele esteja vazio de novo. Esteja vazio de novo. Você não tem aquele negócio de explodir. Nas horas que as coisas estiverem para a gente dar um pontapé errado, eu vou lembrar. Não, peraí. Porque você sabe que foi isso que tirou Moisés da terra prometida. Eu sei que ele já estava velho, chegando a 120 anos. Deus já queria recolher, né? Mas ele tinha uma promessa de que herdaria a terra prometida. Deus leva ele lá no monte, mostra para ele. Moisés, tá vendo essa terra prometida? Sou, Senhor, estou vendo. Pois é, essa terra aí vai ficar pros de 20 anos para baixo. Dali Deus recolheu Moisés. Você está vendo, mas você não vai colocar a planta dos pés lá. Tudo por um comportamento. Tudo por um comportamento inadequado. Tudo por uma postura que não deveria ter sido tomada. Entende a gravidade? Você passa a vida toda acertando, mas um erro pode colocar tudo a perder. Tem gente da família que está admirando a gente. Ele não fala, mas ele está admirando a gente. Qualquer hora dessa ele diz, eu vou na igreja contigo. Aí às vezes é um dia especial, você faz um convite. Por isso que é importante a gente não ficar falando toda hora, mas de vez em quando dá um convite para a pessoa. Hoje é dia das mães, olha. É importante você ir, você receber a oração. Minha filha, você é mãe. Vamos lá, você vai receber uma oração. O pastor vai te dar uma bênção no dia de hoje. É mesmo, mãe? Embora. Nesse dia Deus trabalha na pessoa que ela se converte. Você já vem trabalhando há anos. É dia dos pais. Ah, esse cara nunca vai na igreja. Mas convida. Convida. Simplesmente não sufoque, só convida e deixa ali o convite aberto. Vai chegar o momento em que a pessoa vai tomar a decisão. Chegar o momento que ela vai tomar a decisão. Não tem coração duro que um dia não se quebrante diante de Deus. Eu vou com você em Jó, vamos lá? Eu não estava aqui na igreja esses dias, mas estava acompanhando todos os cultos. O pastor Jamil pregou sobre Jó no domingo, né? Principalmente às 15 e às 18. Olha só. Jó capítulo 1. Você já conhece aí o livro de Jó, né? Antes do livro de Salmos, é o livro de Jó.
eu quero comentar sobre o comportamento de Jó com relação aos seus filhos. E aqui a gente finaliza a mensagem. Jó, capítulo 1. Jó, capítulo 1. Eu vou ler com você o versículo 1. A história você já conhece. Mas trazendo para esse âmbito do que nós estamos tratando hoje sobre comportamento, diz assim a palavra. Havia um homem na terra de Urs, cujo nome era Jó. E este era o quê? Sincero, eram qualidades de um servo de Deus, reto, temente a Deus, e se desviava do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, ou seja, 10. E era o seu gado 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 juntas de jumenta. Eram também muitíssimos de servos ao seu serviço, de maneira que ele era o maior de todos os do Oriente. E iam seus filhos, um à casa dos outros, e faziam banquetes, um por sua vez, e mandavam convidar os 3 irmãs a comerem e a beberem com eles. E sucediam que, decorrido o turno de dias dos banquetes, Jó santificava e levantava de madrugada para oferecer o quê? Holocaustos, segundo o número de todos eles, porque dizia Jó, talvez pecaram os meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Toda semana. Eram 7 dias na semana, né? Eram, não é? Todos ele tinha 7 filhos homens e 3 filhas mulheres. Cada um desses filhos faziam festas diariamente. Convidavam as irmãs. Quando dava o turno ali, fechava a semana, o Jó disse, eu vou fazer um sacrifício pelos meus filhos. Eles não sabem, eles ainda não têm compromisso com Deus, mas eu tenho um bom comportamento, eu sou um homem de Deus. O próprio Deus deu o testemunho dele para Satanás. Jó era um homem, reto, temente a Deus, se desviava do mal. Era honesto. Era um homem que vivia na palavra. Então, como ele pensou, meus filhos podem ter pecado, eu vou preparar aqui um sacrifício por eles. Fazia ali um sacrifício semanalmente por tudo aquilo que os filhos fizeram. Se eles cometeram algum pecado, o Senhor perdoa. O Senhor tem a misericórdia dele. Ele estava sempre cobrindo os seus filhos. Sempre cobrindo se eles tivessem algum erro. E aquele comportamento foi observado por Deus. Por isso que Deus falou, Jó era um homem íntegro, sincero, reto, temente a Deus. Se desvia do mal. Todas as vezes que os filhos cometiam algum erro, ou mesmo não tendo cometido, ele ia lá e fazia o sacrifício pelos filhos. Ele estava sempre na brecha. Aí vem o versículo de número 6. Olha só. E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também com eles quem? Satanás. Então o Senhor disse a Satanás, de onde vem? E Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e de passear por ela. E disse o Senhor a Satanás, observar-te tu, o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto e temente a Deus que se desvia do mal. Olha Deus dando testemunho do homem. 9. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse, porventura teme Jó a Deus debalde? Porventura tu não cercaste de proteção a ele e a sua casa e a tudo quanto tens? E a obra de suas mãos abençoar-te e ao seu gado tem aumentado na terra? Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tens e verás se blasfêmia contra ti na sua face. Aí vem o 12. E disse o Senhor a Satanás, eis que tudo quanto tens está na tua mão, somente contra ele não estenda a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Preste atenção num detalhe. Satanás veio interrogar. Ele veio dizer, quando o próprio Deus falou, do bom comportamento de Jó. Jó é íntegro, reto, Satanás. Não adianta tu vir aqui para tentar perturbar não, porque ele não vai cair. Ele vai ficar firme. Aí o Satanás começa a falar, mas também o Senhor tem aumentado a prosperidade dele na terra. O Senhor tem protegido ele e cobrido os filhos dele. Tudo que ele precisa, ele tem. Tira dele alguma coisa para ver se ele não blasfema. E aí Deus dá uma permissão. Fala o seguinte, você tira tudo que ele tiver lá, só não toca na vida dele. E aí o Satanás sai dali, você sabe o que aconteceu? Ele foi lá e tocou, e em nenhum momento você vê o Jó abrindo a boca para falar contra Deus. A própria mulher dele ainda incentivou, né? Os inimigos são da própria casa, só para você entender a questão. O inimigo não vai usar de fora não, às vezes usa de casa.
justamente para nos ofender. O que ela disse? Amaldiçoa o teu Deus e morre. O que o Jó disse? Você fala como uma louca mulher. Tendo eu, durante toda a vida, recebido o bem de Deus, agora que eu estou passando por isso, eu vou amaldiçoar ele? Ele tinha o entendimento de que o bem e o mal vinham de Deus. Ele pensou que aquilo era uma provação de Deus, e não é. Você sabe que não é. Diga graças a Deus. A tentação vem da parte do inimigo. Deus não tenta ninguém, de ninguém ele pode ser tentado. A tentação vem de fora. Mas o nosso bom comportamento vai nos fazer tirar nota 10. Diga glória a Deus. Porque o próprio Deus provou isso. O Jó não blasfemou contra Deus. Ele se entristeceu e falou do dia do nascimento dele. Era melhor ele não ter nascido do que estar passando por aquilo. Mas contra Deus ele não blasfemou. Depois disso, Deus devolve os 10 filhos de volta para ele. Com a mesma mulher, o pastor já explicou isso aqui. Com a mesma bendita, né? Você vê que tem jeito para tudo, diga graças a Deus. Ah, aquela pessoa lá de casa não presta. Presta, daqui a pouco, o mesmo que falou errado, daqui a pouco ele está aqui glorificando a Deus também, junto com você. É assim que acontece. Deus pega as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Ele faz. Mas o Jó em tudo manteve o seu bom comportamento diante de Deus. Não deu mau testemunho. As pessoas vinham e acusavam ele, os próprios amigos. Jó deve ter cometido algum pecado para estar passando por isso. E o Jó explicando para eles, não, eu não fiz. Nu eu vim, nu eu vou voltar. Não fiz nada contra Deus. E foi orando pelos seus amigos, orando por aqueles que criticavam ele, que Deus visitou ele. E devolveu para ele tudo em dobro. Bênção dobrada. Tudo. Deus visitou ele quando ele orava por quem, pessoal? Por quem maldizia ele. É isso que a gente tem que colocar no coração. Ei, terrível da minha família, eu não vou mais orar por aquela peste. Não, não fale isso. Aí que é hora da gente orar, de mostrar quem somos. Né? Aí que é hora da gente fazer. Mostrar realmente que nós somos verdadeiros. Porque orar quando a pessoa está nos amando é bom. Mas orar quando ela está criticando, aí é que nós demonstramos que nós somos de verdade. Ele demonstrou isso. Deus visita Jó, restitui prosperidade, restitui saúde. E assim a pele dele não voltou a ser aquela pele enrugada que ele já tinha, não. Eu acredito que o Jó não era mais um jovenzinho. Ele já tinha uns 50 para lá, gente. Para ter 10 filhos, e os filhos já tudo criado, fazendo festa, ele não tinha menos de 50, não. Você pode ter certeza. A pele dele com certeza já estava enrugada. Estava murchando já, né? E aí depois a pele dele vira como? Como de uma criança, como de uma pessoa, um jovem, pessoa normal. Um jovenzinho, né? Liso. Olha, rapaz, a pele que estava toda leprosa agora. Igual Naamã. Naamã com certeza tinha uns 40 anos já. O chefe do exército não podia ser jovem. Tinha que ser alguém robusto, alguém já bem de avançada idade. E a Bíblia diz que depois que ele mergulhou lá e foi purificado, quando ele obedece àquela ordem, a pele dele é a pele de um jovem. Lisa, igual a do pastor aqui, ó. Lisa. Só não pode ser liso o bolso, né, pessoal? Mas a pele tem que ser. Mas brincadeiras à parte, só para você entender a questão. O comportamento dele foi adequado. Diferente de Josué. Vou comentar rapidinho com você para a gente terminar. Posso? Olha só, vamos lá. Josué capítulo 7. Voltamos um pouquinho aí. Josué capítulo de número 7. Olha só que interessante. Josué capítulo de número 7. Versículo 1. O Josué foi uma bênção, pessoal, mas aqui também ele teve um comportamento que não agradou a Deus. Diz o versículo 1. E transgrediram os filhos de Israel no anátema, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do anátema, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto de Bet-Avém, ao lado do oriente de Betel, falou-lhe dizendo: subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram a Ai. E voltaram a Josué e disseram: não subam todo o povo, subam uns 2.000 ou 3.000 homens para ferir a Ai, e não fatiguem ali a todo o povo, porque poucos são.
Assim subiram lá do povo uns 3.000 homens, os quais fugiram de diante de Ai. E os homens de Ai feriram deles uns 36 e perseguiram desde a porta de Sebarim até Sebarim. E os feriram na descida. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Aí o versículo 6. Então Josué rasgou as suas vestes e prostrou-se sobre o seu rosto perante a arca do Senhor até a tarde. E ele e os anciãos de Israel deitaram pó sobre as suas cabeças. E disse Josué: Ah, Senhor Jeová, por que com efeito fizeste passar o teu povo Jordão, para nos entregar nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Antes nós tivéssemos contentado em ficar além do Jordão. Ah, Senhor, que direi, pois, a Israel? O Senhor virou as costas diante dos inimigos? Ouvindo, pois, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão, e o nosso nome tirarão da terra, então ferirás, o que farás o teu grande nome? Então disse o Senhor a Josué: Levanta-te, porque estás prostrado sobre o teu rosto. Israel pecou e transgrediu a minha aliança, que tinha ordenado, e tomaram do anátema, e furtaram, e mentiram, e debaixo da sua bagagem o puseram. Aí eu não vou ler tudo, porque a leitura é grande, né? Mas o comportamento de Josué foi o comportamento de um líder frouxo. Porque ele não tinha falado com Deus, não tinha feito uma oração, não tinha pedido uma direção, só mandou os homens espiarem a terra. Aí quando os soldados voltam de espiar a terra, eles olharam: a terra lá é pequena. Assim como o nome Ai é pequeno, assim é o tamanho do povo lá. Manda só 2 ou 3 mil homens. E o Josué não fala com Deus, só manda. Quando eles voltam de lá, volta ferido, com 36 homens mortos. E eu sempre explico isso. Naquela época, os homens eram cabeça, né? A mulher geralmente ficava na dependência, ela não tinha um trabalho fora. Quando um homem morria, aquela família toda ficava desamparada. A mulher, no caso mulheres, tinha cidadãos que tinham 2 ou 3 mulheres, naquela época havia essa permissão, se ele tivesse condições, né? Então tinha lá as mulheres. Aí o cidadão tinha lá a sua família, tinha os filhos, naquela época tinha muito filho, né? Não é que nem hoje, 2 para mim tá bom. Que a gente tinha 10, 5. Quando eu não sabia, eu era inocente, eu dizia que eu queria 10. Agora eu pedi perdão para Deus, só 2. Tá bom demais. Aí ele tá lá com os 10 filhos, com as mulheres que ele tinha. Aí o cara morre, volta da guerra morto. Só para sepultar, jogar lá dentro da sepultura. O que seria daquela família? Não eram só 36 homens, eram várias pessoas que estão órfãos agora. Perderam por quê? Porque não mantiveram o bom comportamento diante de Deus. Qual comportamento? Deus, devo subir contra os inimigos ou não? Qual a tua direção para essa batalha? Não, manda os espiões olhar lá. Ih, a terra é pequena. Então vai, meu filho, vai. Eu nem vou sujar minhas mãos, vou ficar aqui sentadinho. Quando ele menos espera, volta os homens mortos. Aí ele começa lá a se humilhar. Deus, por quê? Deus falou: vocês pecaram, meu filho. Você foi um líder negligente. Você não observou as coisas. Igual alguns pais aí que não observam as coisas. E depois acontece a situação, ele vem chorar. Ei, pastor, não imaginei isso. Por que você não observou? Estava diante dos olhos. Tem coisas que a gente já observa de longe, gente. Pelo comportamento das pessoas, você já observa as coisas de longe. Quando eu chego na minha parentela lá, que eu observo algumas coisas, eu já sei como é que as coisas são. Só não observar, não é julgar não. É só você observar o comportamento da pessoa, você já sabe como é que tá. Aí quando um vem e comenta um problema, você já entende por quê. O Josué estava lá e não percebeu isso. Teve um comportamento aquém. Ao invés de ele observar, pedir de uma direção, foi mandar só os espias tomar a decisão. Quem tinha que tomar a decisão era ele. Diga graças a Deus. Se temos que tomar alguma decisão, não fique jogando para outros, não. Fique esperando que, vai lá, se der certo, né, meu filho? Não, você tem que ter uma palavra para dar para ele. Tem que ter uma palavra de autoridade para liberar sobre a vida da pessoa. Na sua simplicidade você tem que ter. Eu tenho que ter também. Diga graças a Deus. E hoje eu quero orar em cima disso com você. Esse comportamento dele aqui entristeceu a Deus. Deus falou: levanta, Josué. O povo pecou, irmão. Se levanta, tira esse pó, essa cinza aí, e vai fazer o que tem que ser feito a partir de agora. Aí ele se levanta, né? Senhor. Aí vai consagrar. Aí depois disso vai na tenda de cada um lá.
olha, descobre onde é que está o pecado, acaba com o pecado, aí eles vão contra Ai, e de lá eles saem com a vitória. Amém? E que assim seja conosco também. Saiamos sempre com a vitória, mas na direção de Deus. Amém? Nunca, aconteceu algumas coisas, eu estou triste agora. Não, talvez foi o comportamento que eu tive inadequado. Eu afrouxei as mãos. Agora eu quero pegar a mão na espada de novo e voltar a fazer o que tem que ser feito. Amém? Vamos aplaudir a Jesus por isso? Glória a Deus. Fica de pé que eu quero orar com você.